Olá, me chamo Joseph e hoje vou responder uma pergunta que me mandaram no Twitter. Estão me pedindo, pessoal, dica de livros para ler para crianças, né? No caso, assim, tanto pode ser para mães, ou para um irmão, ou alguém mais velho ler para uma criança. Particularmente, pessoal, eu vou dar dica de livros que eu já li e que eu me lembro, eu me recordo muito bem dos livros que eu li na minha infância. Mas só que são livros que realmente me marcaram, então eu vou dar 5 dicas para vocês. O livro Mágico de Oz ele é bem lúdico, com muita fantasia, e eu acredito que esse tipo de livro vai interessar crianças. E claro, esse livro é uma temática muito para crianças realmente. Mas só que o interessante do Mágico de Oz, que é uma mistura de pessoas com animais, é um universo totalmente diferente do nosso. Então isso já me chamou a atenção no livro. Após a passagem do ciclone, tanto Dorothy quanto o cachorrinho dela foram pegos por esse ciclone e foram enviados para uma terra mágica, né? Essa terra se chama Oz. Naquele universo estranho, Dorothy não conhece ninguém, Dorothy não sabe aonde realmente está, mas só que o interessante é que ela começa a ter uma nova vivência, ela começa a ter um significado de sociedade novamente. O que isso significa? Ela começa a se associar com pessoas diferentes, ela faz novas amizades lá. Junto com esses amigos, ela vai precisar vencer alguns obstáculos para poder voltar para casa. E aí que a história começa a ficar legal. Então essa história, eu não vou dar spoiler, não vou dar continuação nela para aguçar o seu interesse. Mas só que o interessante dessa história é que Dorothy, ela precisa conquistar alguma coisa sim. Mas só que além dela, os seus amigos, eles vão precisar conquistar algumas coisas que eles têm em falta. O livro Mágico de Oz eu não indico para uma criança de 2, 3 até 4 anos. Eu acho que é um livro que tem alguns detalhes do livro que eu acho que a criança não vai entender. Esse livro eu acho que é ideal a partir de 5 anos. Uma criança de 5 anos você pode ler tranquilamente um livro desse para uma criança de 5 anos. Agora no meu ranking, o livro número 4, a quarta posição, para mim é o livro Patinho Feio. Esse livro, por exemplo, me identifiquei muito com ele, por quê? Porque ele tem algumas fragilidades. Porque o ser humano é frágil, o ser humano não tem autoconfiança na maioria das vezes. Muitas fases da nossa vida a gente fica pensando, eu mereço aquele emprego, eu mereço ter aquela amizade. Então a gente fica se perguntando, né, muitas coisas na nossa vida. Então nesse momento eu já me identifiquei com o livro. Sobre a história do Patinho Feio, ele vai conquistar qualquer criança vai entender esse livro. Uma criança pequenininha, de 2 aninhos, até uma criança de 12 anos, esse livro pode cativar tranquilamente uma criança de qualquer faixa etária de idade. O livro O Patinho Feio conta a história de um cisne que, por um motivo que ninguém sabe, ele nasceu junto com alguns patos. Então, esse cisne acha que também é um pato. O livro O Patinho Feio, o personagem principal, que no caso é um cisne, ele acha que é um pato. Mas só que os seus irmãozinhos, vamos dizer assim, ele já percebe que ele é diferente. Então, o personagem principal, que é o Patinho Feio, ele é totalmente maltratado, humilhado pelos seus irmãos adotivos, inclusive por todas as aves que circundam aquela história. Então o Patinho Feio ele é totalmente humilhado, então ele precisa fugir daquela situação. E daí o que ele faz? Ele foge para seguir a vida dele. O bom da história do Patinho Feio é que tem um final que é um pouco interessante. Por que eu achei? Porque o Patinho Feio, no começo da história, já mostra que todos ao seu redor acham ele feio. Mas só que na realidade, ele é um animal diferente. Ele vai perceber isso quando chega a primavera. Aquele patinho feio, que na realidade não é um pato, é um pequeno cisne, um filhote de cisne. E o interessante é que quando chega a primavera, ele se desenvolve, e daí ele fica um cisne adulto, um cisne bonito, majestoso, muito bonito. E no final da história ele já é classificado como uma das aves mais bonitas da história. Daí todos vão conhecer na realidade o Patinho Feio como um cisne lindo, maravilhoso e majestoso. Na terceira posição, pessoal, o terceiro livro melhor, na minha opinião, é o livro Alice no País das Maravilhas. Esse livro, antes de lê-lo, eu vi o filme. Depois do filme, que eu achei maravilhoso o filme, né? Toda criança na época achou super bacana o livro Alice no País das Maravilhas. Eu fui pesquisar para ver se tinha o livro. E na minha escola, na realidade, tinha esse livro. Então, eu li o livro, fiquei maravilhado com o livro, achei muito legal, muito interessante. E o livro ele tem muito mais detalhes que no filme, como qualquer livro.
eu achei interessante os detalhes que não tem no filme. Então isso me enriqueceu mais ao ler o livro, eu achei muito mais interessante e eu realmente dou nota 5 estrelas para esse livro. No livro conta que Alice, ela caiu num buraco de um coelho. E caindo nesse buraco, ela foi transportada para um ambiente totalmente diferente do que ela conhece. Alice, por exemplo, conhece personagens totalmente excêntricos, totalmente diferentes. O interessante do livro é que tem uns personagens muito loucos, como o próprio coelho, que ele sempre está atrasado para alguma coisa e ela não descobre o porquê que ele é totalmente atrasado assim. Ela conhece o Chapeleiro Maluco, que é um dos personagens mais queridos da história. Eu não vou dar spoiler realmente como é os personagens para criar um interesse para vocês. Mas o que eu posso dizer é que os personagens são muito engraçados. Tem a vilã, por exemplo, que é a Rainha Vermelha. O autor do livro, ele realmente deu vida aos personagens e realmente mostrou as suas qualidades. Quais são as qualidades desses personagens. Quem lê o livro vai entender totalmente o que está dizendo o autor. Em segundo lugar, pessoal, o livro mais interessante, vamos dizer assim, o troféu de prata, vamos dizer assim, é o livro Pinóquio. O que eu gostei do livro Pinóquio é que realmente o personagem principal, ele tem inocência de tudo. Sabe quando você compra um computador novo e não tem nada, você precisa alimentar ele de informações? É o caso do personagem principal, Pinóquio. A história já começa com a Fada Azul, onde ela abençoa, no caso, o Gepeto, que é o pai de Pinóquio. Que Gepeto é uma pessoa que não tem ninguém, não tem família, e a partir daí, Gepeto é presenteado com a Fada Azul com um filho. Só que esse filho, ele é feito de madeira, não é um filho de carne e osso. A Fada Azul diz para Pinóquio que é possível sim ele ser uma criança de carne e osso. Mas para ele ser uma criança de carne e osso, ele precisa merecer, ele precisa provar que é uma criança pura de coração. Uma coisa que eu achei legal no livro é que nos livros em si, e como na vida real, tem muitas pessoas que são totalmente puras mesmo. Tem pessoas que não têm maldade em nada. E Pinóquio, infelizmente, conhece pessoas que realmente têm maldade no coração. Pessoas desde crianças até adultos. Então ele percebe que tem pessoas más. Para Pinóquio conseguir fugir de algumas situações perigosas, no caso, ele aprende a mentir. E a partir daí começa a crescer a história. Por exemplo, o nariz de Pinóquio cresce. Já é uma coisa que é bem... Todo mundo conhece a história de Pinóquio, né? Então todo mundo, quando fala Pinóquio, vai lembrar ele do nariz grande. Então isso é uma coisa que já marcou no livro. Isso que é o legal no livro. Tem detalhes do livro que marcam realmente. E o livro Pinóquio realmente marcou nesse detalhe. O nariz de Pinóquio, quando ele mente, ele cresce. Então ele já percebe que tem coisa errada ali. Pinóquio, no final da história, prova que é merecedor de ser uma criança de verdade. E a Fada Azul o abençoa e ele, após Pinóquio se transformar numa criança de verdade, ele vai em encontro ao Gepeto e eles vivem felizes para sempre. O livro número 1, pessoal, ele tem um pouco de contradição, porque tem gente que gosta e tem gente que odeia esse livro. E eu sou da turma que gosta do livro. E eu acho interessante alguns pontos do livro que isso até instrui as pessoas para ser alguém de bem. Então eu gosto muito desse livro. É um livro que fez tanto sucesso que virou filme, virou desenho. Eu estou falando desse livro, pessoal, O Pequeno Príncipe. Esse livro, sem dúvida, é um livro, o meu preferido. O Pequeno Príncipe, sem dúvida, é meu livro favorito, sem sombra de dúvidas. E eu vou explicar o porquê para vocês. Bem, eu já deixei claro para vocês que esse é meu livro Santo Grau, é meu livro best-seller do ano, né? Olha para você ver que interessante. Eu acho que o livro O Pequeno Príncipe, o personagem principal, tem uma mistura de filósofo com poeta. Ele faz uma junção dessas duas qualidades e instrui pessoas. Ele vai a diversos planetas, conhecer os seus ambientes, e ele começa a instruir algumas pessoas, começar a mostrar pensamentos positivos, começar a instruir de uma forma positiva essas pessoas para ser alguém melhor. Então, pessoal, esse foi meus 5 melhores livros que eu já li na minha infância. Todos eles eu li quando criança. Atualmente eu não li nenhum novo livro infantil, que não é uma coisa que me atrai realmente. Mas só que esses livros que eu falei para vocês, são livros que eu realmente li e que eu achei interessante e eu queria mostrar para vocês. Que hoje em dia eles se tornaram clássicos. Todas as pessoas conhecem esses livros, mas só que muitas pessoas não incentivam outras pessoas a lerem esse livro. Por exemplo, tem gente que conhece a história de Pinóquio, mas nunca teve curiosidade de conhecer o livro. Realmente a fonte de onde veio. Todo mundo já quer ver um filme. Eu aconselho todos esses livros infantis
você vê o livro em si, vê a história, que dentro do livro tem muito mais riquezas de detalhes para vocês. Esse foi o vídeo então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.